Oi, pessoal, tudo bem? Mais um episódio, Quinto e Rebelo Podcast, o 10º episódio, pessoal. E eu tô hoje com dois convidados especiais que vão falar para nós como é a vida em uma agência de marketing digital. Eu tô falando da Gabi Pinheiro, Gabriele Pinheiro e do Sanzio Gabriel. A Gabriele Pinheiro é influenciadora digital desde 2014 e Sanzio Gabriel é designer gráfico e estrategista de marcas desde 2019, não é isso, Sanzio? Corretíssimo. Então, juntos eles são sócios na Agência Dri, uma empresa focada em impulsionar marcas e profissionais autônomos no ambiente digital. Sejam bem-vindos ao episódio. Obrigado. 10º episódio, é um prazer recebê-los, prazer viu? Nosso. E eu tava ansioso porque a gente tinha conversado, né, sobre essa possibilidade de vocês estarem com a gente aqui. Sim. E é um podcast, um bate-papo. Quem tá nos ouvindo, quem tá nos vendo pelo YouTube ou pelo Spotify, já sabe que é um ambiente bem descontraído, bem tranquilo. Mas eu quero perguntar pra vocês, eu fiz aqui uma prévia na apresentação, mas eu quero perguntar individualmente, pelas damas, né? Pelas damas primeiro, claro. Quem é a Gabi Pinheiro, por Gabi? Ari, quero agradecer demais o convite. É um prazer compartilhar um pouco sobre mim, sobre a agência, né? Com você, com toda a sua audiência. E a gente tem uma história juntos, né? Já já a gente vai contar pra vocês toda a nossa história com a Quinto e Rebelo. Mas a Gabi, antes de ser social media, antes de ser cofundadora da agência Dri, né? A Gabi é mãe, é esposa. Eu tenho 28 anos, né? E eu comecei o meu trabalho na internet lá em 2014. Como diz Boca Rosa, quando tudo era mato. Uhum. E na época eu passava por um período de reeducação alimentar, né? Eu sempre fui gordinha na infância, né? Fui sobrepeso. E com 15 anos, 16 anos, eu despertei esse interesse em fazer essa espécie de reeducação alimentar. E aí eu eu seguia, por exemplo, no Instagram, influenciadoras, né, que compartilhavam seu estilo de vida e isso me motivava muito. Por exemplo, a Pugliese, a Bella Falcone, eram influenciadoras da época que me chamavam muita atenção e que o fato delas compartilharem fazia com que eu me incentivasse ainda mais. Então, eu comecei a compartilhar, né, meu lifestyle no Instagram lá em 2014. E aí, quando foi em 2018, eu lancei o Projeto Ser Fit, né, que é um projeto que incentiva as pessoas a conquistarem um estilo de vida mais saudável. E aí, veio a pandemia, né, em 2020, aí eu encerrei as programações do projeto. E aí, na pandemia, a gente teve que recalcular a rota, né? Na pandemia foi onde tudo mudou, assim, para a maioria das pessoas, né? E diante dessa situação, né, eu já vinha tendo experiência como influenciadora até então, mas eu comecei a despertar, olhar, por que não ser social media? Cuidar do Instagram de outras pessoas, né? Já que eu já tinha experiência, né, com a plataforma, comigo mesma, né? Eu sou um case, então eu acredito que era uma profissão que desde então já estava em ascensão na época e que eu poderia ajudar, né, com a minha expertise e minha criatividade, né, fundando a agência. Então, a agência Adri, na verdade, a agência Adri não, depois a gente conta. Primeiro foi Yo Media, né? E aí surgiu, né, desse meu interesse em ajudar outros profissionais e empresas, né, a impulsionar o seu negócio através do digital. Então, eu já sabia muito da estratégia, né, através da minha própria experiência. Sim. E, por que não, ajudar outras pessoas, né? Além de tudo isso, eu ainda formei em arquitetura, sou arquiteta de formação. Que legal. Então, a veia da criatividade, ela já pulsa em mim há muito tempo, assim como a veia do empreendedorismo, né? Porque eu não sabia que tu era arquiteta, sim, olha, novidade aí pra mim. Formei em 2019. Olha, que bacana. Formei em 2019. E aí, essa criatividade sempre foi algo muito pulsante em mim, né? Essa parte de ser criativa, estratégica e de empreender também, porque lá
na infância, eu já vendia din-din, eu já vendia bijuteria, vendia cupcake na escola. Empreender, então, é lá do começo da infância, né? Exatamente. Então, eu juntei uma expertise minha com algo que já nasceu naturalmente meu, né? Da minha personalidade. Então, basicamente, essa é a Gabi. Basicamente. Mas é muito bom esse primeiro momento que vocês vão falar quem são vocês, porque o nosso espectador, ele quer também ouvir de vocês próprios, né? E agora o Sanzio, né? Quem é o Sanzio? Sanzio Gabriel. Primeiramente, também agradecer por essa oportunidade de estar aqui no teu podcast, né? É sempre um prazer conversar contigo. A gente já bateu um papo ali no restaurante, né? No nosso evento do Dri Day, né? Maravilhoso então, evento. Eu sabia que ia ser incrível estar aqui com vocês, estar conversando, a gente passar os nossos conhecimentos também, nossas dúvidas que podem ter, né? Uhum. E o Sanzio, bora lá, quem é o Sanzio, né? Eu sou amigo, eu acho que eu me defino muito assim, eu sou amigo, sou criativo, eu sou uma pessoa simpática, eu sou uma pessoa que gosta de estar presente, seja na dificuldade que tiver, né? Então, eu sou esse. Agora, no lado profissional, né? Eu sou design gráfico, né? Especializado em marcas e design de social media, tá? Desde 2019, eu estou nessa empreitada, né? Nesse caminho do design. Antes, eu fazia apenas o design gráfico de papelarias, impressos, né? E também o social media que a gente chama hoje. Aquelas artes da internet. Sim. Né? Então, thumbnails de YouTube, né? Essas partes eu fazia. Quando chegou a pandemia, eu vi algo crescente na possibilidade de eu enfrentar o design de marcas, né? Porque começaram ali a procurar se eu fazia logotipo. E naquela época eu não fazia. Então eu me especializei nisso. Talvez eu conte mais sobre isso, né? Sim. Então, Já. Eu sou isso, tá? E a Gabi, eu conheci a Gabi num projeto Cefit. A minha mãe fazia Olha que legal. projeto Cefit. E tua irmã também. Isso, minha irmã também. Mas primeiro foi a minha mãe, depois a minha irmã. E depois eu também. Eu também dei uma parecida lá. Olha. Mas, infelizmente, eu não progredi. Mas eu conheci a Gabi nessa época também do projeto Cefit. Fiz algumas parcerias com ela. Ela me contratou em alguns serviços. E quando ela teve essa ideia da agência, o Mídia, né, ela conversou comigo, precisou de um designer, e eu topei na hora. Que bom, gente. Esse alinhamento de vocês, né? Esse encontro aí, né? De um projeto que a Gabi teve, conheceu você e hoje são sócios, né? Mas vamos falar um pouco da origem de vocês, apesar de você já terem comentado, mas Gabi, você falou que em 2014, quando começou com o projeto Cefit, você teve essa aptidão como influenciadora, mas conta como foi aquele início, onde não havia muito, esse mercado não estava sendo tão explorado como está hoje. Como foram os desafios do início? Quais eram as tuas referências na época? Conta pra nós aí. Então, como influenciadora, eu tinha muita inspiração, né, em blogueiras do nicho fitness, né? Como eu citei, a Pugliese, na época era bambambam da internet, a Bella Falcone também. E eu acredito que hoje é mais desafiador do que antigamente. Eu acho que pra mim, o difícil do início foi começar a me expor mais, a me comunicar melhor. Hoje eu me comunico melhor, mas estrategicamente falando, a gente tem que pensar muito mais do que antigamente. Porque antigamente, lá no início, você compartilhava algo mais espontâneo seu. Não tinha que pensar tudo muito milimetricamente como a gente tem que pensar hoje, né, na estratégia. Mas o fato de eu ter que me expor, que esse é o gargalo de muitos nossos clientes, né? Se expor, gravar um vídeo, falar sobre si, também um dia foi o meu maior desafio, né? Então eu vejo vídeos lá do início totalmente diferente do que eu sou hoje. Porque assim, eu venho de uma personalidade, por incrível que pareça, muito tímida, né? Os meus pais, por exemplo, eles nunca receberam reclamação da escola de que eu conversava muito, porque eu realmente não era de conversar. Eu não era de me comunicar. Eu fui aprendendo isso fazendo, né? E é a super dica que eu sempre dou pra todo mundo.
tem que fazer. Tem que fazer. Quanto mais você fizer, mais natural vai ficar pra você, né? Sim. Então, lá no início, o maior desafio era esse, me expor, fazer vídeos e falar sobre mim. Hoje o desafio não é esse, hoje pra mim é muito fácil, mas hoje é outro desafio, é realmente ter que se atualizar constantemente com a plataforma Instagram, né, que atualiza quase que mensalmente, ter cuidado para não ser banida e também usar estrategicamente a sua essência como destaque seu. Sim. Né? Porque como hoje muita gente já está na internet, acaba que você tem uma concorrência muito grande. E quem se destaca é quem não se perde de você, quem não perde sua essência. Então, é isso que é o nosso maior desafio. É ter as referências, mas não esquecer de si mesmo. Gabi, no caso do Projeto Ser Fit, que é marca registrada, viu, gente? Nós nos conhecemos nele, né, Gabi? Foi, Projeto Ser Fit. O Lucas, esposo da Gabi, é muito amigo meu de muitos anos, e quando a Gabi despontou, né, nessa questão do Projeto Ser Fit, ganhar mais visibilidade, notoriedade, eles se preocuparam imediatamente em registrar a marca do projeto. E naquela época, Gabi, você tem assim números de quantas pessoas foram impactadas pelo Projeto Ser Fit e como a tua forma de trabalhar essa vida, esse estilo de vida saudável pôde transformar vidas? Porque influenciador digital não tá falando, ele influencia vidas. Sim. Como foi esse feedback também das pessoas que participaram do Projeto Ser Fit, nesse início de carreira? Ari, é algo que reverbera até hoje. Olha só que bacana. Até hoje, porque recentemente eu fiz um encontro revival do Projeto Ser Fit, porque muitas pessoas me pedem, volta a direct fazer. Não para, só volta. E aí é algo que reverbera até hoje. E em números, eu acho que eu impactei mais de 20 mil pessoas. Caramba, que bacana. Porque foi de 2018 a 2020 que eu fiz. Eu fazia cerca de 8 edições por ano. Né, eram edições de 21 dias, né? E muitas pessoas se inscreviam. Então, vira e mexe, ainda vejo pessoas usando a camisa do projeto, camisas que lembram o projeto. Então, é algo que deixou um legado, sabe? Eu sou muito feliz e honrada por Deus ter me dado essa ideia e essa capacidade de impactar a vida dessas pessoas. Muito bom. E apesar, né, de tudo que aconteceu ao longo do projeto, pandemia, eu virei mãe. Então, hoje o que fica guardado dentro de mim mesmo foram essas transformações, né, que eu causei na vida das pessoas. E aí, como você disse, já era um projeto que estava andando tão bem que eu sentia essa necessidade de registrar a marca. Porque foi um sucesso, né? Foi um tudo sucesso. Que faz sucesso chama atenção. Exatamente. Né? O que chama atenção, a galera quer tirar ali um pedacinho daquela boa reputação, né? E mesmo que a Gabi, pessoal, ela hoje não esteja com um projeto em andamento, 100% todo vapor, mas a marca é registrada, é dela, e só ela pode permitir que alguém use, que ela pode licenciar, por exemplo. Apenas ela pode fazer isso, porque ela é a proprietária da marca registrada. Então isso é importante. E agora você falou, teve evento, não foi agora recentemente? Foi, a gente teve um evento de revival e aí a gente juntou ex-participantes e pessoas que nunca participaram, mas que sempre têm vontade de participar. Legal. Então foi muito bacana. E aí lá no encontro mesmo as meninas falaram, faz uma vez por mês, pelo menos, tenta fazer. Porque era realmente muito... Era um grupo muito junto, né? Era um grupo muito junto e era algo que dependia muito da minha energia, sabe, Ari? Porque eram 21 dias de muita entrega minha. Porque se eu não tava à frente, as pessoas, elas ficavam no meio do caminho. Então, eu tinha que dar muita energia pra que realmente acontecesse essa transformação. Então, no mesmo formato que acontecia antes, eu não consigo mais fazer. Porque, enfim, eu lancei a agência, temos os nossos clientes, tem outra rotina hoje também. Tem a minha profissão mãe, que também demanda muito de mim. Então, é algo que realmente, no mesmo formato, eu não consigo mais fazer. Mas, eventualmente, a gente consegue, né? Fazer esses encontros, assim, Vocês estão ouvindo, né? Olha aí, deixou spoiler. Sim. E, assim, eu continuo nesse estilo de vida, né? As pessoas, desde o início, já me veem como a Gabi do nicho fitness. Né? O marketing, ele só veio ali a partir de 2021, que foi quando a gente lançou a agência. Eu comecei a falar mais sobre isso.
Mas desde lá de 2014 é a Gabi do Sim. estilo de vida saudável, Muito entendeu? bom. A tua marca registrada também, né? Também. E aí muita gente ainda fala assim, a Gabi do Projeto Ser Fit. Olha aí. Me conhecem Sim. através do Projeto Ser Fit, né? Então, Que pra você legal. ver o quanto que ele foi um divisor de águas, né? Tanto para os participantes como pra mim mesma, né? Como pessoa, como marca. Só pegando o gancho antes de voltar aqui pro Sanji, porque como são 2 entrevistados, gente, eu tenho que fazer aqui um equilíbrio aqui das perguntas, mas eu tenho certeza que quem está nos acompanhando, quando você disse que você era uma pessoa que tinha sobrepeso, né? Uhum. E a gente tem um público feminino muito grande aqui no podcast. E eu sei que muitas mulheres têm esse pensamento, nossa, se eu tô bem, né? Como foi pra ti se entender nessa condição e lógico, teve toda uma questão psicológica e preparo e de força de vontade. Como foi essa digamos assim, você acordou, você falou, agora Virada eu de quero chave. essa virada de chave? Ari, foi por conta de um problema de saúde, na verdade. Com 15 anos, eu tinha alguns episódios de desmaio. Eu comecei a ter, e aí quando eu fui investigar, fui detectada com síncope vasovagal, que é a perda da consciência por um intervalo de tempo, né? E o médico falou que não tem cura, que o que eu posso é tentar evitar a síncope com o estilo de vida saudável. Entendi. Então, na época, eu já era magra, mas eu era falsa magra. Eu tinha o físico aparentemente magro, mas eu não era saudável. Entende? Eu comia ainda muita besteira, assim, sabe? E aí foi quando o meu despertar foi diante disso. Entendi. Né? Foi com 15 anos de idade, devido a um problema de saúde. E aí eu já tinha esse olhar estético, né? Pra mim mesma, assim. Eu melhor no espelho eu gostava do que eu via, mas a estética a gente sempre... Parece que a gente nunca tá satisfeita, né? Então eu queria melhorar ainda mais a minha aparência física, mas minha virada de chave foi através desse problema de saúde. Porque eu tinha muitos desses episódios e aí isso fazia com que eu sentisse medo até de sair de casa. Porque a qualquer momento eu poderia desmaiar e tal. E Tipo um pânico, né? Tipo, chegou a ser Não, é desmaio mesmo. Desmaio. Perda a consciência, a vista escurece, cai no chão. Nossa. Entende? Já tive... em missa eu já tive desmaio, parada de ônibus, show com muita gente. Então, eram ambientes, assim, que eram mais propícios, mas também tudo relacionado à alimentação. Alimentação. Olha, gente, que interessante você que tá nos ouvindo, nos assistindo. A alimentação faz toda a diferença, né, Gabi? E que fique de dicas pra você. Busca um nutricionista, né, Gabi? Busque a Gabi também de alguma forma, porque ela pode dar umas dicas, de repente, né? Sim. Sobre isso, mas busque uma alimentação saudável e eu acredito que todo mundo deve seguir essa filosofia de vida, né? Que é Todo importante. mundo. Agora, desse rapaz Bora aqui, lá. esse design, fala pra nós como iniciou teu interesse, Sanji, por design, por essa área tão importante, né? Importante. Que é dar cor, vida a um logotipo, a uma imagem de uma marca. Fala pra nós um pouco. Bora lá. Antes de tudo, eu era estudante de contabilidade. Tá? Muito influenciado pela minha família, né? Mas eu não me sentia tão ali, naquele ambiente burocrático, né? A tua família é de contadores, então, é? Eu tenho tios que são contadores, então, e primos também que são contadores. Então, meio que a família tende a esse lado burocrático, né? Mas, enfim, eu não me via naquele ambiente, mas mesmo assim eu tava fazendo e tudo mais. Só que chegou um período que não, isso aqui não é pra mim mesmo, não. Não se identifica. Tipo eu na arquitetura. Nossa senhora. É muita burocracia, é muito papel, e eu não sou disso, né? Eu sempre, na época de aluno da escola, eu sempre fui aquele que gostava de arte, de desenhar. A apresentação era eu que fazia os slides, né? Então, eu tinha esse meu lado criativo. Mas, enfim, eu não segui na minha escolha quando eu saí da escola, né? Então eu fiz um bom tempo contabilidade, mas eu acabei desistindo no meio do caminho, né? Eu tranquei o curso e comecei e já fazia trabalhos de design. Quando eu tranquei, eu me especializei mais. Então eu fui atrás de cursos online mesmo, fazendo
por mim mesmo, Sim. praticando os perfis fakes, né? Sim. Que a gente faz, fictícios. E vídeos também no YouTube, também procurava, gringo, brasileiro, tudo eu aprendi por mim mesmo, né? Autodidata. Então, foi basicamente isso, né? Basicamente foi isso que me chamou a atenção, porque eu sempre gostei de artes, né? Eu também de pintar e tudo mais. Então, mexer com esse meu lado criativo foi uma escolha que foi dolorosa, vamos dizer assim, porque eu já estava no caminho ali da contabilidade, mas foi uma escolha assertiva, eu vendo hoje, né? Do jeito que o caminho tomou. Mas assim, todo mundo tem um início mesmo, né? Tem um início. Na tua infância, assim, tu gostava também, já era uma coisa que tu via e se sentia atraído, cor, imagem, publicidade, essa vibe de marcas, ou despertou muito mais na tua fase de adulto, de jovem, foi por aí? Foi mais por aí mesmo, porque antigamente, né, na minha criança, era mais pintura. É o lado artístico. Legal. Uhum. De arte mesmo, né? Mas não esse lado técnico de conhecimento, de marca e tudo mais. Né? Isso me despertou mais no período de jovem adulto, ali por volta de 23 anos, né? Que me despertou bem mais. E marcas, especificamente marcas, aí foi em 2021, mais ou menos, 2022, que chamou muito mais a atenção. Né? Teu portfólio hoje, assim, em números, você já tem uma mais ou menos, não sim, pensei poderia nisso, falar quantas marcas mas já tipo, acredito criou. Que umas 30. Né? Umas Bacana. 30 marcas. 30 filhos espalhados. 30 filhos espalhados. Alguns, infelizmente, não acabou dando certo, né? Mas tem outros cases aí que deu tudo certo, graças a Deus. Um dos primeiros até hoje a Josi. A marca dela é uma ótica, JM Prime. Que legal. Foi um terceiro, eu acho. Minha terceira cliente de marca. Né? Um logotipo, identidade visual, tudo mais. E até hoje ela está com sucesso aqui em Teresina, né? Ela tem uma loja aqui, inclusive, no centro, e tem uma loja também lá no Jockey Club. Interessante quem trabalha com criação, assim, com desenvolvimento enfim, com marketing, criação, porque cada cliente, ele vira cada projeto, na verdade, né? Você tem um apego ali, é uma parte sua que vai ganhar o mundo e que você sente aquele link pra sempre, né? E é apego pra ambos, tanto pra quem cria e tanto pra quem tem. Né? No caso, eu tenho um apego muito grande com os logotipos que eu crio, né? Ao passar dos anos, eu vejo os antigos e eu quero refazê-los. Né? Tem esse momento de reflexão, né? De melhorias, inclusive. As coisas mudam, né? Os pensamentos mudam. A minha concepção hoje é diferente da minha época inicial. Né? Inclusive, a JM Prime teve um rebrand, né? E um redesign também. Do logotipo do meu inicial. Então eu fiz o redesign do logo. O próprio criador foi lá e disse, vou mexer, vou melhorar, né? Acabei mexendo, né? Muito bom. Mas é isso. Gente, muito bom, assim, esse momento de conhecer, né, as origens. Mas agora vamos falar da agência Dri. Vamos. Né? Essa agência que tá causando aí, dando o que falar no mercado piauiense. Porque é uma agência que chega com uma pegada diferenciada, né? Conta um pouco pra gente como foi essa parceria, essa união de vocês com a agência Dri. Como foi a ideia da agência. Quem pode falar aí dos dois? Acho que eu, né, Sanzinho? Porque, assim, como eu disse, lá na pandemia, quando eu precisei mudar a rota, né, eu me identifiquei muito com a profissão de social media. Só que, pra gente fazer o gerenciamento do Instagram, é muito além do que só estratégia, né? Sim. Então, eu precisava, por exemplo, eu não tinha expertise em fazer o que o Sanzio faz, que é a parte do design. Então, eu não conseguia ir para essa parte. Para a estratégia eu conseguia, mas para a parte do design eu não conseguia. E aí, o Sanzio, né, já tinha feito para mim o meu Media Kit de influenciadora. A gente fez uma parceria, ele em 2 dias entregou o meu Media Kit, coisa que eu achei assim, uau! Eita. Porque assim, eu não sei eu não sei vocês aí de casa, mas designer às vezes é muito complicado entregar no prazo, né? E quando ele veio com essa... Poxa, meu parceiro, não tava pagando, mas ele cumpriu ali o que ele prometeu em 2 dias, um material excelente. Eu fiquei
impressionada. Eu acho que eu vou chamar o Sanzio pra ser meu sócio, porque assim, tive uma ótima experiência com ele, e ele trabalha super bem. Eu tinha visto outros materiais dele, né? E aí também tinha a minha outra sócia, né, que era a Mariana, uma outra amiga, né, na verdade, que na época morava na Holanda. E aí, convidei, né, pra participar da agência da minha amiga. E aí, o que tu acha? Vamos pra cima, vamos chamar o Sanzio pra ir com a gente. Ela, bora. E aí, a gente deu start aí. Foi a união de talentos, exatamente, né? Que fizeram com que a agência Dri desse os primeiros passos. Que antes não era a não Dri, era Dri, era a Omíria. A gente criou o nosso primeiro nome, né, Omíria. E aí fomos, né, pra Quinta e Rebelo pra registrar. Sim. Graças a Deus não deu certo. A Gabi fala isso, mas assim, você entender por que não deu certo e por que ela fala graças a Deus. Porque, gente, falando com a Gabi e com o Sanzio no dia, muita gente se dá mal quando tenta usar uma marca insistindo ser uma marca que já tem dono, que já tem registro no INPI. Então, aquilo vai gerar, né, Gabi, Sanzio, um problema no futuro, porque a empresa que realmente tem a marca registrada pode vir atrás e pode querer, inclusive, que vocês paguem danos materiais, enfim, judicializar o caso. E aí a Gabi fala, graças a Deus, porque tudo Deus tem uma permissão, tem a permissão de Deus, né? E aí quando a Gabi disse, Ari, vamos recorrer, a gente recorreu da decisão, tudo dentro dos conformes que o INPI mesmo estabelece. E mesmo assim, a INPI falou, não quero que você use essa marca. Exato. E daí em diante veio a Dri. Fala um pouco da Dri. E aí o que aconteceu? Aí a gente recebeu essa notícia, a gente ficou muito bad, não foi? A gente ficou muito mal, porque a gente era apegado. Era apegado à marca, já tinha né? tudo, né, Gabi? E tipo tudo. assim, era tudo. E já tinham 2 anos, né, que a gente já... A identidade visual já estava toda estabelecida. Estava toda definida, então... A gente passou 6 meses, gente, pra definir outro nome, outra identidade visual. Foram 6 meses, assim, a gente no breu. O que a gente faz? Como vocês que vai ser esse nome? Vocês têm uma ideia de quantos nomes vocês chegaram a avaliar antes do Dri? Nossa, eu não tenho ideia. Não tenho. Mas mais de 100, não foi? Mais. Não, era uma loucura procurando várias línguas, várias... Não, e aí nomes, sempre a gente chegava, vamos pesquisar pra ver se já tá registrado, pra não dar BO de novo. E aí, até que eu lembro do dia, assim, a gente em reunião, pensando no nome. A gente queria um nome curto, um nome que representasse a agência, o propósito da agência. E aí, a nossa sócia, né, que mora na Holanda, na verdade, ela tava pensando em nomes em holandês que pudessem fazer referência, né, à nossa marca. E aí ela encontrou o Dri. O Dri, pra quem não sabe, significa 3 em holandês. Legal. E aí significa 3 sócios, né? Sim. E também os 3 propósitos da agência, que é agilidade, estratégia e criatividade. Então, na hora que ela falou isso, a gente falou, nossa, Dri, um nome curto, fácil de lembrar. E tem um propósito, né? Tem um propósito. E além do mais, mesmo por ser um nome em holandês, as pessoas iriam conseguir falar ele corretamente. Entendeu? Exatamente. Não era um nome que é estrangeiro, que no português falaria de uma forma e na língua estrangeira falaria de outra. Então, Dri, que é a mesma pronúncia, basicamente em holandês, representaria a nossa marca. E aí, aí a gente, fechou, é Dri. Apaixonaram pelo nome. Ficamos apaixonados pelo nome, aí o Sanzio correu pra fazer a identidade visual. Aí a gente passou, por exemplo, de um laranja, que era a Omíria, né, laranja, e veio pro azul, que foi algo, assim, surpreendente, trouxe mais autoridade pra marca, mais identidade, sabe? Mais exclusividade. Então, realmente, a gente saiu do bom pro melhor. Sim. Né? Hoje a gente dá graças a Deus. Mas, durante aquele momento, né? De cabeça, a gente quase não dormia. Quase não dormia. Foi realmente um momento, um deserto, né, pra gente. Mas sabe uma coisa bacana que vocês, assim, eu elogio vocês publicamente agora, porque eu já elogiei naquele dia da entrega da placa, é porque vocês tomaram uma decisão corretíssima de não lamentar e insistir numa coisa que não ia pro futuro, não ia pra frente. Porque às vezes, gente, chega pra nós, clientes com marcas irregistráveis, mesmo assim ele tenta
ciente, aí a gente fala que não pode, ele continua utilizando, e a gente fica, meu Deus, se a pessoa tá esperando mesmo explodir uma bomba pra poder fazer a mudança do nome, Porque porque o risco é muito grande. o risco é muito grande. E vocês foram totalmente diferentes. Vocês agiram da forma como o empresário tem que agir. Olha, reconhecemos que não dá, vamos partir para outro. Partiram para outro, escolheram. Sim. E agora estão aí, felizes da vida com marca registrada. Com a Quinta e Rebelo, viu? Quinta e Rebelo, cuidou de todo o processo. Essa questão do apego, empreendedores têm muito disso, né? Tem. Não apenas com o nome, mas até mesmo com a identidade visual. Recentemente, né, a gente fez o redesign de um cliente nosso, que é a Riga Construtora. Eles já estavam com a marca há, 10 anos. 10 anos. E nunca tinham feito um redesign. E agora eles iriam entrar em uma outra proposta do negócio. E a gente foi e falou, olha, o ideal seria fazer o redesign da marca. Sim. Porque vocês vão entrar em um outro momento. Essa nova proposta da empresa vai ter que entregar um outro valor. Sim. E essa logomarca não combina mais com vocês. Exato. E a gente fez, né, a apresentação, eles amaram, mas o fundador da empresa, ele precisou de um tempo para digerir. Né? Tipo assim, visualizar de que aquilo realmente era o ideal. Sei. Mas conseguiram? Conseguiram, ele ficou super satisfeito. Elogiou muito o trabalho, que ele gostou muito, só que aquele apego fala mais alto, né? Mas ele confiou na gente, né? Claro, ele confiou também nos outros. Não, e detalhe, eu não te falei, mas hoje veio uma pessoa, entrou em contato com a gente pra fazer a nova identidade visual que ele indicou. Ele indicou a gente. Olha aí, tá vendo? Ele indicou a gente pra essa pessoa porque ele ficou tão satisfeito, né? Já com o nosso trabalho, que a gente já tá há 2 anos com eles, mas também nessa parte da identidade visual, ficou tão satisfeito que indicou para outra pessoa. Então, a partir disso, você consegue, né, concretizar o quão satisfeito ele ficou com o nosso trabalho. Então, a marca, né, a empresa, ela passa por modificações ao longo dos anos. Ela pode mudar a proposta, pode ser que aquela marca não represente a proposta atual que você quer passar na mensagem. Então, é hora de você despertar para fazer um redesign. Ou, se ainda não tiver feito com um design profissional, fazer, né? Porque o que mais tem é gente que faz marca, logotipo com Canva da vida. Com Canva, ou vai numa gráfica e questão ali de 20 minutos tá pronto um Paranauê lá que eles inventam. E pior, assim, no sentido de que às vezes as pessoas estão tão assim achando que a IA resolve tudo, que ela vai lá no chat GPT, bota algo lá, um prompt lá, um comando e gera uma coisa horrorosa e pra ela tá lindo, mas na verdade ali não tem nada de exclusividade, ali não tem nada de essência, não tem nada de alma naquela marca, né? Até porque a IA funciona com referências de outros, né? Então acaba infelizmente sendo um plágio, querendo ou não, né? Sim. Que tá pegando de outras imagens, outras coisas, então é um perigo que a pessoa pode correr quanto a isso, né? E a aplicação de uma marca daquela é terrível, né, Sanzio? Só viu umas coisas tão feias, assim, gente, é horroroso, gente, assim, eu falo porque eu já vi... Não façam isso, não gente. Façam isso, por favor. E se um cliente meu chegar, assim, eu sou muito criterioso com clientes que chegam pra mim com as marcas, apesar de eu não ter nada a ver com quem desenvolveu, mas eu sou muito pegado à qualidade na hora do arquivo que vai subir pro INPI. Se um cliente meu, quando ele vem com a marca muito, assim, mastigada, porque não fez direito, eu sou o primeiro a falar, olha, essa marca não tá legal, porque lembra que ela vai te representar pra vida toda no INPI, é desse jeito que você quer que as pessoas te enxerguem, a pessoa vai... A imagem toda pixelada, né? Toda. Então a gente também tem vocês e a gente, eu digo, porque a gente tem um papel de responsabilidade naquilo que a gente vai fazer. E voltando aqui, eu estava falando do cliente que indicou, um dos melhores termômetros para se medir a sua eficiência ou satisfação é isso, é o marketing boca a boca, você ser indicado, reconhecido, é muito massa, né? É, muito bom. Gente, a conversa é tão boa, tá? Mas tem muita coisa aqui pra rolar ainda, vamos lá. Como é que vocês dividem as funções na agência? Conta pra nós aí, que é uma curiosidade. Bom, hoje na agência a gente tem eu, né, que sou responsável, diretora comercial e criativa. Tem o Sanzio, que ele é a parte do design, edição de vídeo. Aí tem a nossa outra sócia, que é a Camila, que mora em Portugal. A gente mudou de sócia, eu não contei essa parte da história, mas a gente mudou de sociedade. A uma que morava na Holanda passou para a outra que mora em Portugal. E aí também fica com essa parte estrategista comigo. E temos também um copywriter, que mora em Brasília,
E fica com a parte da copy, né? Sim. De produção de legenda, roteirização de vídeos, essas coisas. Então, basicamente, o nosso processo é esse. A gente apresenta, eu e Camila, né? Uhum. A parte estratégica, o que a gente pensou para aquele mês pro cliente. A gente apresenta pro cliente. E aí, depois da aprovação dele, a gente tem a parte da captação, onde a gente vai até o cliente, que no caso eu vou, faço a captação, vídeos, fotos necessários para aquele mês. Depois, a gente coloca tudo num drive. O Sanzio tem acesso a essa pasta, o Flávio também, que é a pasta do copy, também tem acesso. E aí eles ficam com a parte da edição e elaboração de legenda. Depois volta para mim, né? A gente tem um grupo onde a gente distribui esses conteúdos. E aí eu mando pro cliente para aprovação, né? No dia que tá ali programado para sair aquela postagem. Aí o cliente aprova ou faz as modificações necessárias e aí a gente posta no Instagram. Sim. Né? Então, basicamente, é esse nosso processo. Cada um tem a sua função ali bem determinada, bem definida. definida. E aí a gente consegue entregar um trabalho dentro do prazo, assim, que a gente programou. Sim. Acontece alguns percalços no caminho, às vezes a gente precisa de algo que o cliente ficou para mandar depois. E aí foge um dia da programação, mas a gente sempre tenta manter muito cuidado, né, com a nossa entrega, porque assim, era uma dor que quando eu fundei a agência, eu não queria que os meus clientes sentissem, porque eu já tive uma experiência péssima com outra agência na época do Projeto Cefit. Sim. E eram erros básicos, desde português, como não cumprir com o dia planejado da publicação. Então, nossa, nenhum básico conseguiria ser bem feito, né? Então, a nossa entrega é assim, não deixa a desejar em nenhum momento. As modificações que são necessárias ali pro cliente são poucas vezes volta conteúdo pra gente refazer. Bacana. Pouquíssimas vezes, assim, a gente tem sucesso de aprovação em muitas das nossas postagens, nossos clientes ficam super satisfeitos. E quando vem é algo que realmente passa despercebido, assim, por todo mundo. Sabe aquela palavrinha, assim, que você viu ali no vídeo, nossa, ficou perdido, passou despercebido total, mas aí o cliente vai, observa e a gente volta e edita, mas 1%, assim, bem pouco mesmo. do todo, né, que a gente produz. Então, basicamente, é esse nosso processo. É interessante vocês falarem da Adri, porque você acabou de dizer que tem clientes, tem uma cliente não, tem uma sócia em Portugal. Lógico, então, que possivelmente já tem clientes internacionais, né? Nessa vibe aí. E essa visão internacional é legal, né? Porque você tem um olhar global. Sim. Como isso tem impactado na forma de pensar estratégico da Adri? Essa visão mais global do que estão fazendo lá fora e que isso pode trazer ganhos para o mercado piauiense brasileiro. É impressionante, porque lá fora, qualquer coisa que a gente faça por aqui já tá muitos anos luz na frente, porque eles lá são muito atrasados nessa questão de marketing digital, por incrível que pareça. Então, a gente atuou, né, com uma construtora mais arquitetura lá em Portugal. E o que a gente fazia no Instagram lá, acho que ninguém fazia. Ninguém, por exemplo, das referências que os clientes lá trouxeram pra gente, tinha uma ativação de Instagram. Eles não dão importância. Lá, o que ainda é mais forte é o Facebook, não é o Instagram. Olha só. É uma outra realidade, né? E o outro é o LinkedIn também, né? LinkedIn também lá é muito, muito forte. Então, a gente veio com a produção, a gente desenvolveu desde a identidade visual da marca, né? Que é a Cibrix. O nome também foi a gente que definiu juntos, a gente ajudou. Então, foi algo que desde ali do nome a gente construiu, do nascimento até a divulgação no Instagram a gente construiu. Então, é bem bacana essa experiência fora também, porque tira a gente da zona de conforto, né? Sim, exatamente. E traz uma carga de experiência maravilhosa para quem está contratando a Adri, né? Isso é muito legal. Gente, falar de design estratégico. Vamos lá. Posicionamento, como isso se aplica ao dia a dia dos pequenos empreendedores, Sanzio? Eles pensarem que um designer gera sim resultado, atrai a clientela. Como você vê isso no mercado hoje? Primeiramente, eu entendo, né, que a gente tem que iniciar de algo, né? Então, muitos empreendedores pequenos, né, aqueles pequenos negócios, eles vão recorrer a um design simples, um logotipo feito, que a gente falou, no Canva ou na IA, mas inicialmente a gente não pode julgá-los, né? Por conta de investimentos que eles não possuem. Então,
tem que iniciar? Pois inicie. Mas sabendo que isso tem que alterar futuramente. Quando chegar, o financeiro estiver mais cheio, né? Mas a importância de um design é muito, muito mesmo assim, importante para ter numa empresa. Por conta de uma consistência visual que existe, né? Sim. Então, traz uma representação, seja por cores, por formas, né? Então, por exemplo, a gente entende que hoje as marcas grandes têm uma representação, só que elas já foram pequenas também, entendeu? Então, a Coca-Cola, aquele formato da garrafa, é só ela que tem, né? Então, a gente já não precisa nem do rótulo, não precisa do logotipo, não precisa de nada. Só a silhueta da garrafa a gente já entende que é a Coca-Cola. Então, as grandes entendem. A Nike também. A Nike. Precisa nem ter precisa. o nome escrito Nike, só aquela setinha assim. A gente já sabe. Porque é bem vinculado, Sim. né? A repetição daquelas cores, daquelas formas, são bem repetitivos, né? E consistentes, claro. Então, isso grava na nossa mente. Sim. Entendeu? Verdade. Então, a importância disso. Muitos empreendedores pequenos também começam a misturar coisas. Né? Misturam cores, usam muitas cores, usam muitas formas. Eu acho que isso tem a ver, falando aqui, e aí aproveitar, pode até olhar para a câmera agora, fica à vontade. Eu quero que tu olhe para aqueles que acham que investir em logotipo, não é para mim. O que a Adri hoje oferece para esse cliente que as outras não oferecem e como vocês acolhem esse microempreendedor, esse pequenininho que está começando? Conta um pouco para a galera aí que está nos ouvindo, como é que vocês fazem para esse tipo de cliente específico? Bom, inicialmente a gente tem uma reunião com você, tá? Seja digital, numa videochamada ou presencial, né? Isso não importa. A gente tem uma reunião com você, a gente tem uma conversa com você. Sabemos daí as suas dores, né? As suas dificuldades, né? E tudo o que está dificultando o seu andamento no empreendedorismo. Então, diante disso, a gente sabe todas as possibilidades que a gente tem para fazer essa melhoria. Entendeu? Desde da estratégia, desde o design também, né? Então, a partir dessa conversa, a gente deixa bem claro o caminho também que a gente vai tomar. E esse caminho que a gente vai tomar é aprovado por você, né? Seja por brief também, que a gente tem várias perguntas que fazem sentido para o nosso resultado ser bem concretizado. Isso. A gente analisa muito nessa primeira conversa, Ari, a essência do cliente, né? Perfeito. A essência daquele potencial cliente que está chegando pra gente. Então, quais as dores, quais as dificuldades, as necessidades, o que tá faltando, o que já tá legal, entendeu? Então, pra quem tá começando, às vezes não tem nem noção do nome, né? Como a gente pegou a Cibrix, não tinha nem ideia de nome, o que nome colocar. E aí a gente pensou junto com eles, sabe? A gente deu sugestões. O nome Cibrix foi a união de 2 sobrenomes, né? Dos 2 sócios, do engenheiro, mas do arquiteto. Nome, achei lindo o nome. Simões e Braga, né? Simões e Braga. E aí ficou Cibrix. Então, as pessoas às vezes chegam pra gente bem assim, bem cru mesmo, assim, sem nome, e a gente dá, com a nossa expertise, a gente vai atrás, né, ali de referências, né, que já tem no mercado, o que os outros estão fazendo, Sim. E o que, muito importante isso, o que da essência daquela pessoa a gente consegue transmitir através do nome e da identidade visual. Então, às vezes, através do briefing, a pessoa consegue repassar isso pra gente, aí facilita esse processo. Mas, às vezes, as pessoas não sabem nem por onde começar. E aí, a gente vai dando ali ao norte, né? O caminho para que ela prossiga, né, nesse andamento de abertura da empresa. Porque a empresa tem que abrir, tem que ter um nome, tem que ter uma identidade visual, tem, né? A imagem que vai aparecer pro mercado, exato. Né? É a marca. E isso tudo não é escondido, é tudo ali, nós com o cliente, né? Andando juntos mesmo, porque não faz sentido a gente fazer uma coisa sozinho, né? Porque, enfim, a gente tem que andar com ele, né? Gente, esse papo aqui é muito interessante. Você que é microempreendedor, ou empreendedor em qualquer nível que você esteja.
invista na tua marca, investe na identidade visual adequada, na estratégia de marketing digital adequada, no registro da marca. Quando a gente traz profissionais com esse nível de conhecimento, é porque a gente sabe que eles têm vários cases de sucesso e quer que você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, também possa usufruir, né, dessa gama de conhecimentos. A Agência Dri é referência no que faz, e quando a gente traz uns convidados como esse, é porque a gente confia, a gente acredita nesse trabalho. Então, é mais um motivo de a gente celebrar a presença do Sâncio e da Gabi aqui com a gente. E Gabi, tocando agora no assunto da presença no digital, né? Quais são os erros mais comuns que você acha que os empreendedores cometem aí no digital e que você pode identificar para alertar a nossa audiência? O primeiro erro e o mais comum de acontecer é delegar a função. Né? Geralmente o dono da empresa ou o profissional, ele não quer estar à frente do Instagram. Né? Por exemplo, ele quer delegar todo o marketing para a agência. E a gente sabe que a comunicação ideal, né, para ele ter é realmente uma espécie de parceria da agência com ele. Então, a gente, até na nossa primeira reunião, a gente sempre deixa muito bem claro que é uma espécie de parceria. Né? A gente vai precisar dele para que a gente obtenha estrategicamente o sucesso que a gente precisa para aquele determinado objetivo. Então, esse erro acontece muito do dono da empresa delegar a função para outras pessoas, né? Tanto para a agência como também até para os próprios colaboradores da empresa, funcionários, fazerem, entendeu? Eles realmente não querem que ele fique ali só na parte boa, que é executando o que eles são expertos em fazer. Só que o mercado digital, o marketing digital, ele mudou de um tempo para cá. Donos de empresas, de potenciais empresas, hoje em dia já estão à frente das redes sociais. Porque mostra a essência do negócio. A marca fica mais humanizada, né? A marca fica mais humanizada. Então, você vê aí a CIMED, o dono da CIMED, tempo todo ativo nas redes sociais, transformou... Se expondo, né? Transformou um medicamento genérico em algo desejado pela maioria da população. Por quê? Porque ele tá à frente do negócio, entendeu? Porque estrategicamente ele tá mostrando mais, ele tá trazendo a essência dele, do negócio dele, para as redes sociais. Então, o primeiro erro muito grave é a pessoa se abster dessa função. Entendi. De não ir à frente do marketing para divulgar o seu produto, o seu serviço, sendo que você é a pessoa ideal e a melhor pessoa para vender o seu produto ou o seu serviço. Né? Então, o principal erro é esse. É isso, né? Gente, eu participei junto com vocês, a convite, viu? Do Dri Day. Sim. Eu acredito que o Dri Day, todo empresário deveria ter a oportunidade de participar. Verdade. Vamos fazer mais edições. Olha que imersão ali de algumas horas, né? Mas cada detalhe daquilo que você explicou, Gabi, eu acredito que todo empresário deveria entender. Sim. Eu sei que seria, assim, digamos, um pouco assim... resumir aquilo tudo em uma frase e poucas palavras, mas fala um pouco do Dri Day, o objetivo dele, como você sentiu também a partir daquela primeira edição, o que vem por aí a partir do primeiro Dri Day, né? Fala um pouco pra galera. O Dri Day é um movimento, né, que a Agência Dri começou a criar a partir do primeiro, né, pra gente potencializar mais aí o nosso posicionamento como agência, né, sobre o marketing com a essência, trabalhar a essência de cada cliente diretamente na sua rede social. Seja autônomo ou seja empresa, né? Então, a gente quer mostrar, né, de todas as formas que o que te diferencia do seu concorrente é a sua essência, aquilo que só você tem, né? A sua personalidade, as suas vivências, as suas experiências. E, às vezes, as pessoas não querem comprar de você, elas não querem usufruir do seu serviço, mas elas querem saber mais de você. A gente não pode esquecer Ari, que o Instagram, ele é uma rede de relacionamento, né? Exatamente. Hoje a gente tem a oportunidade de divulgar o nosso trabalho, o nosso serviço através do Instagram, mas a essência do Instagram é relacionamento. E a gente precisa criar esse relacionamento, essa conexão, para que o fardo seja menor. Né? Para que não seja algo pesado para quem tá ali produzindo. E quando você trabalha com a sua essência, isso se torna mais leve. Você não precisa ser um personagem, se basear nas referências que você gosta de assistir, sendo que aquilo ali não é seu, não é da sua essência.
Então, o que a gente mais quer é bater nessa tecla do marketing com essência. Eu amei de esse trazer... slogan, esse posicionamento. Sim. Marketing com essência. Marketing com essência, identidade visual com essência, né? Trazer realmente esse olhar voltado para você, para sua empresa, para a gente conseguir transmitir o que você é, o seu diferencial. Porque no mundo que a gente vive hoje, que tá todo mundo no online, já tem muita gente divulgando o seu produto, seu serviço, o que vai te diferenciar do seu concorrente é ser você, a sua essência, aquilo que só você tem. Porque dermatologistas já tem todo mundo falando sobre cuidado com a pele, sobre skincare. Isso. Mas o que vai fazer você se conectar com quem tá do outro lado são coisas, particularidades suas que só você tem. Exatamente. Né? E que vai fazer você se sentir mais confiante, se sentir mais segura na hora de vender o seu produto ou seu serviço. Né? Porque essa conexão já tá tão estreitada com quem tá do outro lado que ela vai facilmente pagar o que for preciso para consumir o seu produto ou seu serviço. Entende? E quando a gente pega pela palavra influenciar, é isso. Exatamente. Influenciador, você tá ali, e usam muito agora também embaixador da marca, né? Também tem isso. Mas é alguém que representa aquilo que a marca acredita, né? Falar nisso, Gabi, como é que tu enxerga hoje esses embaixadores, influenciadores atuais, assim? Porque ao mesmo tempo que é uma responsabilidade das marcas em colocar a sua imagem vinculada a uma pessoa, para quem também está ali sendo embaixador de uma marca, também é uma baita responsabilidade. Como é que a Dri vê isso? Como é que a Dri trabalha essa estratégia junto aos clientes? É uma, digamos, depende de cada cliente, essa necessidade? Como é que vocês enxergam esse posicionamento? Pra mim é muito fácil identificar quem influencia pro bem, né? Porque eu já tô há anos atuando assim. Então, eu tenho muita experiência, né? Então, pra mim, essa parte de você contratar um influenciador pra sua marca tem que ser alguém que realmente esteja alinhado com o propósito da sua marca. Você vai olhar não só como que o influenciador vai divulgar o seu produto, mas além disso... não, números, que são números. Isso aí, hoje em dia, independe. Outro erro aí também. Outro erro, que as pessoas olham muito pra número de curtidas, comentários, compartilhamentos. Seguidores. Nossa, isso aí é irrelevante hoje em dia. Né, pra gente, assim. Mas, quando você tem um influenciador alinhado com o propósito da sua marca, né, com o estilo da sua marca, ele vai conseguir vender aquilo ali naturalmente. Ele não vai precisar nem, essa caneca aqui, ela é amarela, branca, pipipi, papapá. Não vai precisar falar da caneca. A caneca vai estar inserida no estilo de vida dele e ele naturalmente vai vender. As pessoas vão perguntar de onde é a caneca sem ele nunca nem ter falado da caneca. É exatamente isso que eu faço no meu Instagram como influenciadora. Raramente eu tô lá falando, explicando sobre algum produto. O produto já está incluso no meu estilo de vida e as pessoas vêm perguntar. E aí sim, eu falo de onde que é, entende? Então, é algo natural, né, pra acontecer, pra você ganhar credibilidade, porque realmente você precisa usufruir daquele serviço para que você consiga vender de uma forma natural. Né? Então, o influenciador e a marca tem que estar com os propósitos muito bem alinhados, né? Pra realmente ser uma parceria de sucesso. E uma parceria, gente, a longo prazo. Isso. Tá? Porque tem gente que quer contratar uma vez, assim, faz só um Reels. Aí pronto. Qual o sentido que tem disso? De você contratar uma pessoa pra fazer uma única publicidade pra você? Sim. Não faz sentido. Não vai ter conexão. A essência não vai conseguir. Exatamente. O objetivo, não vai ser algo construído. Né? Um relacionamento construído. É algo só. Tá bom. Não faz sentido. E fica até na cara, né? Que foi contratado. Fica muito na cara. Algo foi só muito solto. Olha, essa dica é importante. Muita gente só contrata, digamos assim, um trabalho específico e não tem essa história, não constrói essa história. Né? Exato. Não tem narrativa, né? História a gente chama no marketing de storytelling, tá, gente? Isso, então, contar essa história, contar essa narrativa é muito importante, né? Ela conecta as pessoas, né? O humano. Gente, a conversa tá tão boa, mas já estamos indo pra reta final do nosso episódio. Com gostinho de quero mais, né? Sim. E, enfim, tá sendo maravilhoso, mas eu quero ir já pra reta final, porque eu queria que
Sanz e Gabi falassem aí para os nossos ouvintes, nossa audiência, dessem, digamos, conselhos, né? Para aqueles que estão nos ouvindo, o que eles, na opinião de vocês, devem fazer para se posicionar corretamente nas redes, com a marca adequada, com a presença digital adequada. Quem quer começar aí a falar? Eu posso Já começar. são as... Bom, vou falar da minha parte de design, né? Então, muitos se perdem pensando que mais detalhes, mais cores, isso vai chamar mais atenção. Mas não, isso fica caracterizado como algo carnavalesco, né? Fica muito bagunçado. Então, caso você que seja o seu próprio design, vamos dizer assim, que mexe ali no Canva e tudo mais, eu aconselho você procurar pelo menos ali o básico do design para não ficar tão perdido, né? E fazer pela sua própria cabeça, né? Você tem que entender pelo menos um básico do design para fazer algo bonito, que chame a atenção e que fique confortável ali no feed do Instagram, né? Então, cores, formas, tudo isso influencia sim na mensagem. E comunica. Tudo comunica. Por exemplo, o símbolo aqui do Quinta Rebelo, né? Se fosse esse círculo quadrado, pontiagudo, ia ser outra informação, né? Ia transmitir outra coisa. Como ele tem pontas arredondadas, é um círculo, e isso muda também explicação, verdade. A essência da marca, né? Então, tudo tem um propósito e tudo é de acordo inicialmente com o básico, né? Os princípios básicos do design. Então, essa é a minha dica para quem é o seu próprio design ali no Instagram. E você, Gabi? Conselhos aí que você deixa pra audiência. Eita, falar de conselho é muito conselho que você gostaria de dar, né? Seleciona aí o conselho. Bom, eu queria deixar de conselho, né? Principalmente para quem ainda não tá se posicionando na rede social. Eu sempre costumo dizer que quem não tá na internet hoje tá fora do jogo. Fora do jogo. Então, hoje o game... o game já tá atuando há muito tempo, né? Já tá ali ativo há muito tempo. Então, se você ainda não despertou, desperta. A gente tá aqui pra te ajudar. O game tá mudando de fase. O game já tá mudando de fase, já tá no alto nível. Tá no hard já. E aí vocês imaginam hoje a rede social como uma espécie de loteria. Né? Ganha aquele que se expõe mais. Sim. Que tá mais ativo. Sabe? Porque eu não sei você aí de casa, mas eu, quando eu vou em um restaurante novo, vou procurar um profissional, eu vou atrás do Instagram dele. Sim. O Instagram virou uma fonte de pesquisa pra gente, né? Então, de repente, você tá... É um termômetro, né, Gabi? Pra você sentir. Exatamente. Se você for esperar hoje pelo boca a boca, amor, vai demorar um pouquinho, porque enquanto muita gente já tá ativo lá, até o seu nome chegar na boca das pessoas vai demorar. Verdade. Então, assim, inicia, desperta, vira essa chave, né? Nunca é tarde para começar, nunca mesmo. Ainda mais com profissionais, né? Te ajudando com isso. Então, para você que nunca iniciou, meu conselho é esse. Inicia. E para você que já iniciou, mas ainda não tem uma equipe, contrata uma equipe. Né, a gente facilita esse processo para você, né, estrategicamente, porque hoje, Ari, muita gente tá fazendo, mas não faz com estratégia. Sim. Não usa a estratégia para se posicionar, para realmente passar a mensagem, a comunicação desejada. Isso. Né? Aí chega no domingo, o que eu vou postar durante a semana? Eu não sei o que postar. Como que eu faço esse vídeo? É nisso que a gente vai te ajudar. Né? A gente não vai deixar você fora da sua rede social. Muito pelo contrário, a gente vai querer você ativa, mas usando da estratégia correta. E sempre com planejamento. Com a sua essência, com a estratégia que a Gabi e o Sanzi trouxeram aqui para nós. Gente, exatamente. Foi sensacional conhecer mais vocês, a agência muito Dri, obrigado. A essência da Dri, né? Não é só estética, a marca é mais do que isso. É presença digital, você realmente entender o que o cliente precisa e gerar resultado, né? Claro. Exato. Vocês podem deixar agora, por favor, o @ de vocês, da agência Dri, para nossa audiência, para eles poderem acompanhar? Sigam a gente aí no Instagram, @agência Dri. Dri é como se fosse, DRI no final, Dri.
Então, a gente vai estar lá para te impulsionar aí no digital. Podem deixar o de vocês também, pessoal. Se vocês quiserem, pode ficar O meu é @GabiGPinheiro. O meu é @Sancho_G. Muita criatividade, estratégia, essência, que eu amo esse Sim. marketing com essência. Achei muito interessante. E aí, gente, gostaram? Muito bom, né? É tão bom ter vocês com a gente nessa audiência. Então, agradecer a Gabi e o Sanji por estarem com a gente Obrigada, nesse 10º episódio do nosso podcast Quinto e Rebelo. Foi um prazer. Eu sempre pego nas mãos dos meus Prazer todo convidados, viu? Valeu mesmo. E você que nos acompanha, siga a gente também nas redes sociais, @Quinto Rebelo. Coloca lá, se inscreve no canal no YouTube, no Spotify. A gente tá sempre com convidados assim, ó, excelentes pra você. Até a próxima. Tchau!